gente, tudo bem? Como vocês estão aí em casa, morrendo de saudade da Pro, das aulas práticas que eu sei, das teóricas não, né? Vamos lá! A gente vai fazer uma breve retomada dos conteúdos que a gente teve no primeiro bimestre, então para a gente relembrar um pouquinho. Então a primeira coisa que a gente falou foi das razões das mudanças nos esportes. Lembra que a gente começou falando do futebol de salão, que hoje não chama mais futebol de salão, chama futsal, que as regras foram evoluindo e a gente conversou a principal razão para a mudança dos esportes, para a evolução dessas regras, qual era mesmo? Então era porque os esportes têm que mudar para acompanhar as mudanças da sociedade, para eles se manterem atuais e atrativos, para chamar atenção. Imagina se a gente fosse assistir um jogo de futebol preto e branco com uma bola de câmera de ar ainda. Quem gostaria? Quem teria interesse em assistir um jogo desse? Então, ele precisa evoluir, tanto futebol como qualquer outro esporte, para chamar a atenção da gente, né? A nossa despertar na gente a vontade de assistir. Aí nós conversamos também que além do futebol, futsal, existem outros jogos com a bola nos pés. Então, que é o caso do futevôlei, que é aquele vôlei que a gente joga na areia com o pé e não com a mão. O futebol para cegos, que é um futebol adaptado à realidade, com a bola que tem o guiso. O futebol realmente, né, que joga lá no campo. O futsal, que a gente joga na quadra, e esportes assim, nesse modelo aqui, a gente usa o pé para jogar. Depois a gente conversou sobre o atletismo, fizemos um passeio maravilhoso, todo mundo amou, vocês lembram bem? Então a gente conversou que o atletismo tem alguns movimentos básicos. Então toda vez que a gente fala de atletismo, a gente fala de alguns movimentos básicos, que são correr, saltar, arremessar e lançar. Então, o atletismo é um esporte que tem todas essas provas como composição dele. Então, não dá para ser atletismo sozinho. Tenho que ou correr, ou saltar, ou lançar, ou arremessar, né? A gente viu também que as provas do atletismo são divididas em provas de pista e provas de campo. Numa divisão básica, a gente tem as provas de pista como as corridas, sejam elas de média, de curta ou de longa distância, e as provas de campo, todas as provas que acontecem lá no meio do campo, como a gente viu lá em Maringá. Então, os arremessos, os lançamentos, os saltos, e aí tem toda a divisão deles. Salto em altura, salto com vara, salto em distância, salto triplo, aí arremesso de peso, lançamento de dardo, de martelo. Vai, fala Marcelo aí, que eu sei que vocês não sabem falar. Ah, a professora errou. Toda vez que eu falo martelo, vocês falam Marcelo. Então, arremesso do martelo. E, basicamente, essa é a divisão principal que a gente precisa saber. Aí a gente entra nas corridas. Então, temos corridas de curta distância, que são de 100 metros, 200 metros. São corridas de explosão. Lembra que a gente fez prática também? Quando a gente faz uma corrida de curta distância, a gente precisa sair o mais rápido possível. Então já sai em velocidade máxima. Lembra que nós conversamos do Bolt, que leva 9 segundos para fazer uma corrida dessa? E aí depois a gente tem as corridas de média e de longa distância, que daí é 400, que é uma volta na pista, 2, mais até. E aí entra também as maratonas, que são 42 quilômetros, que corre na rua, não corre especificamente na pista. Tem as maratonas inteiras
os 42 quilômetros, e a meia maratona, que é 21, tá? Dentre aqui as corridas de média e de longa distância, a gente tem a marcha atlética. Lembra que eu fiz uma demonstração maravilhosa? Que é a marcha, que é um andar acelerado. Então, faz aquele andar e faz a corrida toda assim. Não é curta distância, como seria mais confortável, mas estamos aí de média para longa, mais para longa. Tem provas que chegam a 20 km de marcha atlética para o feminino e 50 km de marcha atlética para o masculino, tá? Basicamente isso que a gente conversou nas nossas aulas sobre esses conteúdos. Agora, eu gostaria que vocês fizessem lá na página 16, lembra que a primeira questão da razão das mudanças no esporte a gente já fez na aula? Então, de tarefa para quando a gente voltar para a prova estar, lá na página 16 o exercício 2 e o exercício 3, que vão ser algumas retomadas de tudo isso que a gente conversou agora. Pessoal, continuando os nossos conteúdos do primeiro trimestre, esse é um conteúdo que a Pro não conseguiu falar com vocês ainda, porque nós já entramos na paralisação, e agora eu vou retomar ele, explicar certinho para que vocês possam entender, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica e a educação física. Como assim, Pro, ginástica e educação física? Antigamente, a educação física não chamava educação física na escola, se chamava ginástica. Então, eu ia sair para fazer aula, eu faria aula de ginástica, não de educação física. Então, era uma aula bem militarizada, com exercícios militares, com apito, aquela coisa bem rígida do militarismo mesmo. E aí, com o passar do ano, alguns métodos ginásticos foram influenciando essa ginástica até ela se tornar a educação física que a gente tem hoje na escola. Então, o método alemão, o método sueco, o método francês foram os principais colaboradores para que a gente tivesse a educação física como a gente tem hoje. A educação física como a gente tem hoje, ela deve ensinar 5 conteúdos na escola, durante lá desde a educação infantil até no ensino médio. E quais são eles? A ginástica, que agora não é mais a educação física, passou a ser um conteúdo dela, a dança, os esportes, as lutas e os jogos e brincadeiras também entram no mesmo conteúdo aí, jogos e brincadeiras. Então, como a ginástica faz parte do conteúdo da educação física, a gente tem 2 tipos de ginástica: ginásticas competitivas e as ginásticas não competitivas. Então, obviamente, como o próprio nome diz, as ginásticas competitivas têm competição. Então, lembra que a Pro disse que para ser classificado como um esporte, precisa ter uma confederação que regulamente aquelas regras, que garanta que aqui no Brasil, lá no Japão ou lá na Conchinchina as regras sejam iguais para todo mundo conseguir jogar. A ginástica também tem a federação internacional e a federação específica de cada tipo dessa ginástica competitiva. Então a gente tem a ginástica rítmica, que é a GR, que você já conhece, a gente tem prática aqui na escola. A ginástica rítmica, ela é executada com aparelhos acessíveis, que a gente consegue manusear no meio da coreografia, que são a bola, o arco, que aqui não chama mais bambolê em nome de Jesus, é arco, a fita, as massas e a corda. Também a gente pode fazer coreografias de mãos livres, sem nenhum material. A ginástica artística já é aquela com materiais mais elaborados, que a gente não consegue manusear nem carregar, que é o solo da Daiane dos Santos, Diego Hipólito, que fazem aquelas acrobacias todas, o cavalo com alças, as argolas, as barras assimétricas, esses que a gente
entra no aparelho para conseguir manusear, para conseguir usar ele. E a ginástica acrobática, que a gente, uma coisa mais que eu vou conseguir associar para vocês entenderem, é com aquelas ginásticas das cheerleaders, que com pomponzinho e tal, mas com as acrobacias todas que elas fazem ali no meio. Então, basicamente, são esses 3 tipos de ginásticas competitivas. Aí, as não competitivas, a gente tem algumas que a gente conhece, mais acessíveis à nossa realidade. Então, de não competitiva, a gente tem a ginástica laboral. Qual é a ginástica laboral, professora? Ginástica laboral é aquela que a gente faz no trabalho. Então, 15 minutinhos, 10 minutinhos, tem um profissional de educação física ou um fisioterapeuta que vai lá na fábrica, no ambiente do trabalho, para dar esse tipo de ginástica, como se fosse um alongamento, para que a pessoa que faz muito movimento repetitivo mexa outras partes do corpo para prevenir lesões. Então, por exemplo, se eu trabalho o dia inteiro sentado digitando, minhas costas, braço, ombro, eu vou ficar assim o tempo todo. Então, quem dá a ginástica laboral vai lá para fazer um exercício para te deixar de postura diferente, para te deixar de alongar as mãos, todo o corpo, para você mexer com tudo e não só com aquilo que você faz o dia todo, tá? A gente tem as ginásticas de academia, que também não são competitivas. A gente tem o jump, que é aquela cama elástica pequenininha que a gente pula lá em cima dele. O step, que é como se fosse um degrauzinho que sobe. Tem combat, que é uma aula de luta sem bater em ninguém. Tem a tech, que é como se fosse uma aula de ginástica daquela época que só tinha ela, que faz aula de ginástica com o próprio corpo. Que mais? Tem a zumba, que é danças latinas enquadrada numa aula. Tem ritmos, que é bem parecido com a zumba, só que são outros tipos de ritmos. Tem strong, que é uma aula de alta intensidade, misturando exercícios de luta, de ritmo, esses exercícios funcionais, ao som de uma música e várias outras ginásticas que a gente encontra na academia, né? Musculação, crossfit, várias coisas. A gente tem a ginástica circense, que é a ginástica que a gente encontra no circo, que é o contorcionismo, equilibrismo, ginásticas assim que a gente encontra nesse ambiente. E a ginástica para todos, que antigamente era chamada de ginástica geral, que é a única das ginásticas não competitivas que tem um evento, como não tem competição, é um evento demonstrativo, onde várias equipes de ginástica para todos de cada país se encontram para fazer uma demonstração. Então a ginástica para todos mistura todas as ginásticas, formando uma coreografia para ela. Com que aparelho? Com aparelhos recicláveis, com aparelhos da GR, se conseguir levar algum da GA, da ginástica artística. Então, cada lugar vai surpreender de criatividade para conseguir fazer um espetáculo maravilhoso nesse encontro. Esse encontro da ginástica para todos chama Gimnastrada, tá? E aí ele, como se fosse uma Copa do Mundo, acontece em alguns anos de diferença, e aí se encontram para demonstrar. Nada de competição, beleza? Então, para a gente encerrar esse conteúdo, lá na página 24 tem alguns exercícios que são de respostas pessoais, para vocês darem a opinião de vocês mesmos. A Pro quer que vocês façam para eu dar visto quando a gente voltar também do exercício 1 a 5. Sejam bem sinceros do que vocês entenderam e do que
vocês acham de tudo isso que eu falei da ginástica, tá?